pessoal, hoje vamos falar sobre fortalezas e esse é mais um De Frente com Camila. Começamos por fortaleza. O que seria uma fortaleza? As fortalezas eram antes, em cidades antigas, forças militares para proteger a cidade. Então, muros fortificados, pessoas que ficavam vigilantes, torres altíssimas que vigilavam o lugar para a proteção da cidade, dentro e fora. Isso eram fortalezas militares. E hoje em dia nós também enfrentamos fortalezas, mas fortalezas mentais e espirituais. Normalmente, quais são as fortalezas? Mentira que acreditamos, medo e traumas, feridas emocionais, orgulho e resistência à verdade, culpas e condenações, vícios e comportamentos destrutivos. Gente, é uma lista bem grande de fortalezas mentais. Quase todo mundo tem, se não é todo mundo realmente. Tudo aquilo que nos impede a viver totalmente o nosso potencial, aquilo que nós fomos chamados para ser, perfeitos diante de Deus, que nós realmente já somos, mas que com essas fortalezas que criamos durante todo o nosso crescimento, todo o nosso desenvolvimento, essas mentiras, essa condenação e exemplo prático de como seriam as fortalezas. Qualquer tipo de medo que te impede, gente, de fazer alguma coisa. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de saltar de paraquedas, tem pessoas que têm medo de aviões, tem medo de prédios, tem pessoas que têm medo de ficar sozinhos, tem pessoas que têm medo de ser abandonado. Então, existem vários tipos de medo. E, na verdade, o medo, na sua essência, ele é algo positivo. Todas as nossas emoções que Deus criou são importantes, mas tudo tem que ter os seus limites. Ele não pode ser uma fortaleza mental, aquilo que nos impede de fazer aquilo que realmente Deus quer que nós façamos ou que nos trará um benefício, né, a longo prazo, a curto prazo. Condenações de que, eu faço tudo errado, as coisas nunca vão dar certo pra mim, Deus não me ama, são mentiras, né, que realmente tocam no mais profundo e acabam enraizando de uma forma tão forte, realmente assim, como fortalezas dentro de nós, que nós passamos a acreditar nessas mentiras. Então, acaba nos destruindo por dentro, né, acaba que nós vivemos aí no ordinário, vivemos como mendigos, porque acreditamos que isso é uma verdade. E ficamos aprisionados. Eu acredito que, mais que tudo, uma palavra assim que o Senhor trouxe na minha mente para definir uma fortaleza é uma prisão. Então, falta de disciplina também acaba sendo uma fortaleza mental. Nós não temos diligência naquilo que fazemos. E todas essas coisas, gente, que eu tô falando, a gente encontra na palavra de Deus. Que Israel estava em exílio, saíram do Egito e ficaram no deserto. Eles estavam tendo muitas fortalezas mentais porque eles tinham pensamentos de escravos, mesmo estando libertos já, então por isso eles ficaram tanto tempo lá no deserto e muitas outras histórias contando sobre essas fortalezas mentais, né? Eu acredito que até Davi mesmo, ele é exemplo para nós de muitas coisas que lutava com a sua alma e o seu espírito e normalmente ele trazia à memória aquilo que lhe trazia esperança, né? Aquilo que lhe dava conforto à sua alma, aquilo que trazia as verdades de Deus para a vida dele. Então por isso a gente encontra tantas promessas, tantas verdades no livro de Salmos. Todos os livros da Bíblia, eu creio que um dos meus favoritos é o de Salmos. Então, por isso, vocês vão escutar muito de Salmos aqui no meu canal. Outra estrutura mental é a preguiça, que nos impede de avançar. Conformismo, esse pensamento de que, as coisas não mudam, vai ser assim pra sempre. E muitas vezes, gente, é tão sutil. Muitas vezes não são como imaginamos. Um militar armado ali. Fortalezas espirituais e mentais são sutis, gente, que a gente nem se dá conta que nós estamos vivendo dessa forma, aprisionados, em derrota, em exílio, sofrendo ali com essas situações, porque nós estamos tão acostumados com essa cultura que a gente acaba vivendo assim só por viver, sobrevivendo, vamos dizer, né? Porque eu acredito que uma vida cheia de vida de Deus é uma vida abundante, é uma vida cheia do Espírito Santo e o Senhor, ele não nos deixa aprisionado, ele nos deixa muito livre, na verdade. Por isso que tem um versículo, né, que fala: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? É Jesus. Quando a gente passa a amar a palavra de Deus, olha, eu tenho duas Bíblias, essa daqui é muito boa porque ela é bem fininha. Mas quando a gente passa a amar a palavra de Deus e passa a estudar, passa a eu vou falar espanhol. A ter tempo com o Senhor no secreto, não importa onde seja, você tá na rua, tem um tempinho, lê a palavra, você tá no ônibus, escuta uma pregação, mas gente, não tem nada comparado do que você ter o seu tempo com o Senhor e que Ele te revele coisas da sua palavra, sabe? Não tem nada que se compara a isso, porque você aí realmente começa a formar uma intimidade com o Senhor e você passa a ser amigo dele. Um versículo que o Senhor me trouxe, que é em Salmo 126, que fala assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. O que seria
o cativo, né, gente? Era quando eles eram presos e levados para outras nações. Que nós muitas vezes estamos em prisões. E daí, quando o Senhor trouxe a revelação desse cativeiro, tirou nós desse lugar de ignorância mental, de pecado, né, contra nós mesmos, de prisão, de estruturas espirituais, Ele nos atrai à sua presença para que nós realmente possamos ser livres e podemos viver na plenitude dele. Nós passamos a sonhar de novo, nós passamos a ter uma vida diferente daquela que vivíamos, porque esse é o nosso Pai tão bom, à nossa disposição 24 horas. Deus não dorme, então você tem a oportunidade de falar com Ele, não sei, 5 minutos do seu dia, já vai ser algo, porque daí já começa a ser uma disciplina. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, e Sião é a cidade onde Deus tem comunhão, onde Deus habita. Onde é a nossa Sião, gente, normalmente? A nossa Sião é dentro de nós. Nós somos a habitação do Senhor. Então, Ele quer morar em nós, mas Ele não mora em um lugar onde nós estamos em cativeiro, onde nós temos a mentalidade, as fortalezas mentais. Então Ele vem para transformar a nossa vida, para renovar os nossos pensamentos. Nós passamos a ter uma vida de sonhos, a viver como quem sonha. Foi como um sonho. Gente, e quando o Senhor ia falando comigo, eu chorava, porque eu estou sonhando de novo. Então eu sempre gostei de falar bastante. E antigamente, quando eu era criança, né, eu fazia teatro. Eu de fazer um tempo. Eu entendi que era um tempo que eu precisava estar no secreto, só com o Senhor, aprender a escutar mais dele. A gente vê tão longe, uma realidade distante daquilo que a gente está vivendo, mas o Senhor nos traz de volta. Então, esse processo, gente, eu imagino assim, ó, é como uma viagem. Tem um percurso da viagem para chegar nesse percurso. E aí, quando eu chego, é como que cheguei em Sião. Então daí a gente começa a ter sonhos, a gente volta a sonhar nesse lugar de segurança no Senhor, porque Deus é um Deus de sonhos. Não pensa que Deus odeia ver as pessoas felizes. Não, o Senhor não é essa pessoa, gente. Tem um livro que é muito legal, que se chama Paternidade é Bem Resolvida, e ele fala assim, ó, estou sendo mal representado. Então, o Senhor não é esse que a gente conheceu, eu pelo menos conheci na minha infância, que era um pai bravo, que era um pai, um Deus, na verdade, não era nem pai, né? Era Deus, era lá no céu, intocável, santo, que, gente, na verdade ele é santo mesmo, mas ele não é intocável. Ele não é, ele é Jesus. Jesus foi um homem, ele sabe das nossas debilidades, ele sabe das nossas fraquezas, por isso que ele veio e deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Então ele quer ter essa intimidade, ele quer habitar em nós, ele quer que nós tenhamos os sonhos deles e que a gente possa concretizar esses sonhos nele também, porque tudo é para ele, tudo é dele, tudo volta para ele. Então ele se glorifica nas nossas alegrias, sabe? Teve um dia, eu tava lendo esse livro, quando ele viu a filha dele se realizando e o coração dele se enche de alegria, o Senhor falou no meu coração assim: filha, eu amo ver você sorrindo. O meu coração, como eu sou o seu pai, o meu coração se enche de alegria quando eu vejo você sorrindo. E eu fiquei tão assim, emocionada. Eu tenho porque eu vejo a palavra, porque eu leio, porque eu me coloco nesse lugar de filha, de herdeira de Deus, e realmente eu sou, então eu me posiciono como é realmente. O Senhor é muito afetuoso, eu aceito as afeições do Senhor e me sinto amada, me sinto cuidada. E, gente, uma coisa também que eu tenho aprendido é que Deus, ele é imutável. Ele não muda de acordo com as nossas emoções. Então, é alguém que a gente pode confiar de todo o nosso coração, é alguém que é digno de confiança realmente, porque ele não é instável, ele continua sendo o mesmo todos os dias, não tem um só dia que ele muda. Então, se nos nossos dias maus ele segue nos amando, nos nossos dias de falha ele segue nos amando, na tempestade ele segue ali do nosso lado. Gente, não tem um lugar mais seguro, um lugar melhor para estar do que nos braços do Senhor. É tão legal porque nós nunca vamos estar sozinhos, mesmo quando eu estou aqui em casa gravando. E eu não estou sozinha, eu sei que o Espírito Santo está aqui, eu sei que Deus está aqui, a presença dele está aqui, e Jesus está comigo também. Então, nós nunca vamos estar só, nós sempre vamos estar em 4, na verdade, né? Pai, Filho, Espírito Santo e nós, né? E aí nós somos um. Coisa que eu aprendi faz pouco tempo, que diz que existe uma dança perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é tão lindo porque eu me imagino dançando com ele, sabe? Eu já me imagino assim, tão linda, maravilhosa que é o Senhor. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Gente, esse é o nosso Deus, ele é cheio de alegria, ele é cheio de surpresas, ele é cheio de esperança, né? Porque Jesus é a nossa esperança que nós temos de que ele voltará para nos buscar. Então tudo aqui é tão
pequeno do que a gente vai viver na eternidade com ele, né? Ele vai reinar sobre todas as coisas, como já reina, mas não haverá mais dor, já não haverá mais choro. Gente, eu fico pensando, meu Deus, que delícia! Vou falar também pra vocês as músicas da Tamires, as ministrações da Tamires Garcia. Vai lá, gente, escuta os louvores, você se conecta com o Senhor de uma forma tão profunda que você já não vai se sentir vazio, sabe? Porque muitas vezes nós, quando não temos essa conexão com Deus, nós nos sentimos vazios facilmente e não tem como ter alegria, gente, nas coisas do mundo, porque tudo é passageiro aqui. Tudo é instável, como eu disse pra vocês. Então, só o que vem do Senhor, ele permanece. Só o que vem dele permanece. Até nas outras nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Olha que lindo, gente. Ai, meu Deus, eu me sinto assim. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Ah, gente, que lindo, que maravilhoso. E aí depois diz assim, ó, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que saiu chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Gente, então, não tem nenhuma lágrima para Deus em vão. Não existe. Não existe nenhuma lágrima que nós derramamos aqui na presença dele em vão. Então, olha, eu vou falar pra vocês, eu já tive e tenho ainda, sabe? Momentos onde eu me derramo aos pés do Senhor, onde eu não tenho nem forças pra falar, mas o Espírito Santo está ali, ele nos consola, ele recolhe, ele entende as nossas lágrimas e ele transforma a nossa dor em alegria, sabe? O nosso pranto em glória, em alegria, em gozo. E só o Senhor pode fazer isso por nós. Então, eu te desafio. Teve noites assim, gemia, eu gritava de dor na alma, dor no meu seio, porque o Senhor trazia à memória coisas que eu deveria curar, situações, momentos da minha vida que eu não ia passar e que eu tinha que soltar. Eu precisava sair desse lugar de prisão, de fortaleza mental. E dói, gente. Não é mil maravilhas. Não é a nossa firme esperança de glória, não é aqui. Sabe? Escuta um falso evangelho de que a nossa vida vai ser perfeita. Não, nós precisamos nos libertar das fortalezas mentais, sim, porque para que a gente possa viver uma vida plena, né? E realmente tem um lugar pleno no Senhor aqui para nós nessa vida. Mas não é que vai ser tudo perfeito. Não, nós vamos ter ainda dificuldades, mas nós vamos passar por essas dificuldades de uma forma diferente, como quem está arraigado no Senhor, que estamos fortalecidos em Deus. E não em fortalezas mentirosas, não em fortalezas mentais que não vêm do Senhor, mas sim da palavra dele, que traz vida, né, das revelações do Espírito que traz vida. E é isso, gente. Eu, por mim, eu ficaria falando muito mais, porque tem tanta coisa pra contar pra vocês sobre esse versículo, que eu fico assim, tão alegre, realmente. Existem tesouros preciosos na palavra do Senhor, e ela se renova, gente, a cada manhã, né? A palavra dele é sempre atualizada. Então, agora eu vou deixar vocês. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. E eu espero que o Senhor tenha falado grandemente com você. Deixe aqui nos comentários o que o Senhor falou, como você foi ministrado. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos.